Às 9h13 do dia 15 de abril de 2015, no auditório vereador José Nantala Badoe da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberta a 11ª sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Natanael Ananias, Padre Josemildo, Noi Camilo, e registrando a ausência da vereadora Fabiana, que está em tratamento de saúde. Obrigado. Também queremos registrar a presença do senhor Ailton Paes, da RNP Mais Brasil, a Camila Loredo, também da RNP Mais Brasil, e do secretário Adriano Cezila, secretário de Planejamento. Análise de matéria em trâmite na comissão, com prazo do relator até 15 de abril de 2015 e da comissão até 23/4 de 2015. Moção de número 1 de 2015, do vereador Jorge Luiz Martins do Proerd, que requer, por meio do apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação do programa Portas da Liberdade, para orientação e coordenação de egressos do sistema prisional em serviço de manutenção e conservação da cidade. A relatora é a vereadora Fabiana Alessandra, está sem parecer, então nós vamos estar prorrogando esse prazo. Projeto de Lei 05/2015 do Executivo Municipal, que institui o Sistema Municipal de Prevenção ao Uso e Tratamento dos Transtornos Decorrentes do Uso de Álcool e Outras Drogas, SISMAD, o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, COMAD, a Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas, o Fundo Municipal de Recursos para Políticas sobre Álcool e Outras Drogas no âmbito do município de Bragança Paulista, FUNREAD, e da outras providências. O relator é o vereador Padre Josemildo. Pediria ao nobre vereador a leitura do seu parecer. Relatório. De acordo com a Lei Federal número 11.343, de 23 de agosto de 2006, que trata da criação do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, o município de Bragança Paulista propõe a criação de um sistema e de um conselho que vai em consonância com a proposta federal e procura dar o necessário atendimento e o real valor às pessoas que sofrem com os transtornos decorrentes do uso de álcool e de outras drogas, bem como, depois só pedir para corrigir, outras drogas, tá? Eu acabei errando aqui, bem como oferecer assistência aos familiares. Não há dúvidas quanto à necessidade da implantação desse sistema e de um fundo de recursos municipais com a finalidade de dedicar à redução da demanda e da oferta de drogas aos cidadãos dessa cidade. Considerando que o Executivo Municipal firma um compromisso público em dar atenção a um problema de saúde pública presente em nossa sociedade, considerando a necessidade de atualização com a revogação da Lei nº 4326/2012, que se tornou inócua quanto à sua aplicabilidade em relação às questões que dispõe sobre o referido Conselho, considerando que o mandato do atual Conselho já está vencido e se faz necessária a nova Constituição, nosso parecer é favorável pela aprovação. Está em discussão. Eu quero aqui pedir um apoio aqui do Del aqui. Se nós podíamos fazer aí se nós podemos, né, alterar a ementa, como está muito grande esse negócio aqui. Porque é o seguinte, é só dizer que está instituindo o Sistema Municipal de Prevenção ao uso e tratamento de transtornos decorrentes do uso e outras drogas. O sistema é tudo que está abaixo. O sistema é a conferência, o sistema é o conselho, o sistema é o fundo. Então, simplificar isso.
Por gentileza. Tá? Enquanto nós estamos verificando isso, em 2013, quando nós chegamos a esta casa, conversamos com o prefeito Fernão Dias, e já existia aqui na casa uma lei sobre o Conselho de Álcool e Outras Drogas, e como a lei já estava aí em vigor, nós só trabalhamos junto ao Executivo para fazer a composição, né? E aí foi feito todo aquele movimento aqui na cidade, foi um evento até grandioso, né, a composição desse conselho, e depois que o conselho começou a trabalhar, nós fomos ler a lei, né? E lendo a lei, nós descobrimos que a lei estava muito equivocada, umas falhas gravíssimas na lei, né? E aí nós começamos a trabalhar junto ao então presidente, o Dr. Lauro, e aos conselheiros, né, para que nós pudéssemos aí mudar a legislação. Eu procurei em diversos municípios que tem o Conselho de Álcool e Outras Drogas, algo que pudesse realmente suprir a necessidade do nosso município. E aí nós encontramos na cidade de Atibaia um projeto bem conciso e, na verdade, um projeto completo, né, que trata exatamente do sistema. O que é o sistema? Exatamente a conferência, é o conselho e é o fundo. E aí nós encaminhamos essa minuta ao executivo, que trabalhou isso junto ao conselho, né? E aí está vindo um projeto a esta casa. O conselho atualmente, como bem disse o vereador Padre José Mildo, venceu o seu mandato, e eu até digo que, conversando com os conselheiros, que qualquer pessoa poderia questionar todas as ações do Conselho, exatamente porque há uma ilegalidade na própria lei. Então, eu desconsideraria a ação dos conselheiros, qualquer tipo de ação na cidade, em virtude da lei que aí estava. Então, eu acho muito importante isso, a questão das drogas, não só em Bragança Paulista, né, mas em todo o território nacional e fora dele, é um problema extremamente preocupante, e que o Comad, né, esse sistema tem uma finalidade árdua, um desafio árduo, que é o quê? É trabalhar a questão das drogas, é chamar uma conferência municipal, é identificar, fazer um diagnóstico do que é que nós temos de problema e apontar, nortear aí o que é que nós podemos ter de política sobre álcool e droga. Lembrando que o governo federal tem aí, lançou em 2013 ou 2014, o padre me ajude por gentileza, ou os demais vereadores, o programa, o CRAC, é possível vencer, né? Que aí é uma política intersetorial, que é um outro desafio que nós temos nos municípios, que é exatamente o quê? Que as secretarias possam trabalhar em conjunto, que não fique cada um no seu quadrado, né, como a gente está acostumado. Então, a Secretaria de Saúde não pode trabalhar com a Secretaria de Assistência Social, que não pode trabalhar com esporte, que não pode trabalhar, e fica cada um no seu quadrado, e com isso a gente não otimiza recursos financeiros, não é isso? Gastamos e muitas vezes não atingimos o objetivo. Então, eu sou sim, quero estar junto aí com o padre, eu acho que o projeto só tem a somar, e nós vamos ter um ganho grandioso aí nessa questão dessa lei. Nós podemos votar aqui, depois a gente pode... Podemos votar e a emenda pode ser feita depois. Mas não pode, porque você muda o contexto, né? Embora seja só do caput. Vamos passar para o projeto seguinte, presidente, e quando o jurídico... chegou o jurídico. Bom dia, doutor Romeu. Romeu, nós estamos aqui com um projeto de lei 05/2015 e surgiu aqui um questionamento e até uma dúvida de minha parte, se nós podemos alterar aí, eu acredito que essa primeira parte, onde tem aí o executivo que institui o sistema municipal de prevenção, esse texto, na minha opinião, ele está muito... é um texto grande. Se nós poderíamos fazer uma
uma emenda e alterar essa parte aí. Deixar só, institui o Sistema Municipal de Prevenção ao Uso e Tratamento de Transtorno decorrente do uso de álcool e outras drogas, ponto. Só isso. Se nós podemos fazer isso. Só um minutinho, que eu estou só analisando, por favor. Okay. Só um minuto. Eu cobro um pouco mais. O vereador, a questão aqui é o seguinte. Eu vi que era cheio, né? A ementa do projeto, ela, a bem da verdade, a função dela é trazer uma síntese de todos os temas em que trata Sim. a futura lei. Sim. E numa leitura rápida aqui, constata-se que ele está instituindo não só o Sistema Municipal de Prevenção e Uso e Tratamento, como também o Conselho Municipal, a Conferência Municipal e até o Fundo, né? O Fundo Municipal. Isso. Ou seja, então ele me parece que está criando 5 institutos distintos. Se o senhor colocar, institui o Sistema Municipal de Prevenção ao Uso e Tratamento dos transtornos decorrentes do uso de drogas, álcool e outras drogas, só isso, o SISMAD, Sim. ponto. Pode-se presumir que isso seja gênero do qual os demais seja espécie? Não sei. Porque conselho Sim. é um instituto distinto do sistema. Então, veja, me parece que aqui o executivo, ele quis contemplar nessa síntese que consiste a ementa. Sim, A ementa sim. é isso, é a síntese, Sim. exatamente para poder sinalizar É todos que, os institutos. doutor, então, inclusive, nós fizemos aqui, foi por essa casa. Nós só encaminhamos a minuta para o executivo. Mas o sistema, ele é composto exatamente pelos componentes que aí estão. Então, que a leitura fica... Então, se a gente pudesse resumir, eu só queria saber, nós podemos ou não... Pode. A questão Pode. só é interpretativa. Agora, se o senhor acabou de dizer aí que o sistema É engloba isso. tudo... É isso mesmo. Poderíamos Não tem fazer? problema nenhum, pode fazer. O senhor poderia providenciar para a gente, por favor? Só limitando, então, até o álcool e outras drogas, é isso, Só, Cismari? por gentileza. Ok? Bom dia, Assunção Obrigado, Santos doutor. falando. Obrigado. Eu só queria dar uma opinião, vereador Valdo Rodrigues, com relação a isso, porque já aconteceu várias vezes em projetos de lei mandados pelo Executivo, por várias vezes, onde faltava depois a regulamentação, onde na regulamentação Sim. criaria-se o fundo, falaria-se Sim. sobre os conselhos, Sim, né? sim. Se na ementa está tão completo assim, eu gostaria de saber se, por um acaso, seria alguma estratégia, em algum momento, depois de aprovado o projeto de lei, com esse resumo, por exemplo, do senhor vir a cobrar, por exemplo, sendo o mentor hoje dessa redução, dessa supressão das palavras da ementa, onde está completinha a ementa, eu, como o doutor Romeu lendo, né, eu percebi que já está contemplando, inclusive, o fundo. Sim. Né? E a lei de cultura, por exemplo, o senhor já tinha alertado antes que depois precisaria de regulamentação para ter o fundo, né? E até hoje foram feitas novas comissões para a lei de cultura, né? Para adequar ao Sistema Nacional de Cultura, que o senhor também já havia alertado, porque vamos aprovar uma lei que depois teremos que refazer todo o trabalho para Sim, adequá-la, né? Sim, sim. Então, a pergunta é a seguinte, o senhor suprimindo isso da ementa, mantém-se no projeto como um todo todas as outras Sim, informações? todos os outros componentes, porque é exatamente isso. O sistema é a junção de todos os componentes. Sim. É só Daí para eu lhe simplificar a pergunto, ementa. se está contemplado na ementa, qual seria a intenção, né, Da redução. na redução do texto? É questão de técnica legislativa. Ah, ok. Tá bom. Certo. Só isso. Seria só na ementa e isso teria e tem outras providências no próprio texto. Ok, muito obrigada. E a coisa muito simples, se me permite, só intervir aqui, presidente. É para compreensão do projeto de lei. Se é para o projeto de lei, tem que digitar 400 palavras até chegar
na identificação do texto. De repente põe 4 palavrinhas e já identificou a lei inteira, só isso. Mas porque não muda o contexto da lei, só muda o caput, não muda nada. Ok. Está em votação o parecer do relator, vereador Padre Josemildo. Natanael Ananias. Pela aprovação. Noi Camilo. Pela aprovação. Pela aprovação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Moção... Pela aprovação também o meu parecer, tá? Moção de número 06/2015, do vereador Tião do Fórum, ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, manifestando o apoio deste legislativo ao projeto de lei 1005/2013, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o abono variável e a jornada de conciliadores e mediadores inscritos nos centros judiciários e solução de conflitos e cidadania, cadastrados no núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos e da outras providências. O relator é o vereador Natanael Ananias. Relatório. Quanto aos aspectos de competência desta comissão, não temos nada a opor. Trata de manifestação de apoio deste legislativo ao projeto de lei 1/005/13 do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme acima especificado, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa Paulista no último dia 24 de março. No mérito, a moção é pertinente, pois, conforme demonstra as estatísticas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o trabalho dos conciliadores e mediadores tem alta eficácia na eliminação de conflitos, contribuindo decisivamente para a disseminação da cultura de paz e da necessidade de convivência de direitos. Além disso, dá vazão a formas mais adequadas aos tratamentos dos conflitos, deixando de lado a custosa e burocrática via processual. É pela aprovação. É um projeto que já foi aprovado, não é apenas um apoio aqui. Com a palavra. Está em discussão. Vereadores. Eu penso sempre, senhor presidente, se nós olharmos aqui na nossa cidade mesmo, e é comprovado isso, toda instância média instituída para mediar, para evitar que se acumule processos, tem grande importância. Por quê? Hoje os tribunais não dão conta da vazão de processos, é absurdo. E muita coisa não necessitaria chegar no judiciário. Há outros caminhos que podem ser tomados. A mediação de conflitos é uma delas, como em Bragança tem um NECRIM, que retira inúmeros processos, pequenas causas do fórum e agiliza muito a resolução desses conflitos e de tantas causas. Então, toda instância que proponha diminuir o número de processos, e que às vezes são de maneira tão simples para serem solucionados, que pode ser simples através de um único mediador, são mais do que benéficos para toda a população, né? Assunção, com a palavra. Bom dia a todos, meu nome é Assunção Santos, fui mediadora e conciliadora no Fórum João Mendes, que é o maior fórum da América Latina, em São Paulo, na fase de estágio da Escola Paulista da Magistratura. Com relação, desde aquela época, 2005, ou seja, há 10 anos atrás, já se falava em remuneração de mediadores e conciliadores no Poder Judiciário. Posso garantir aos senhores que naquela fase, naquela época, os melhores conciliadores, não se falava ainda em mediadores, porque junto ao Tribunal de Justiça, ao CNJ, o que está legislado é a conciliação. A mediação está agora em projeto de lei no Congresso, foi para o Senado, e a arbitragem foi feita uma revisão que também está no Senado. Com relação a conciliadores, que é o que a lei prevê dentro do Poder Judiciário, todos são voluntários, têm muitos méritos. E eu posso garantir que, de 2005 a 2010, os melhores conciliadores não eram advogados. Eram dentistas, assistentes sociais, psicólogos, que debatiam e tinham dificuldades em conseguir efetivar uma conciliação, em virtude de, no momento de os conciliandos, que foi
o tempo verbal que eu dei à época, que eu utilizo ainda, conciliando e conciliados. Na verdade, para serem conciliados, os conciliandos à época, os melhores conciliadores davam espaço para essas pessoas poderem dialogar, colocar o conflito em dia e assim por diante teria o sucesso, né, e a conciliação era frutífera. Então, houve um lobby muito grande para que tivesse essa lei de remuneração dos conciliadores, e no Brasil todo utilizaram-se de outras estratégias que não a de remuneração pontual dentro do Poder Judiciário, pela falta de verba, realmente, né, a falta de recursos alocados nos orçamentos para que isso fosse realizado. Então, o nível de pessoas que participavam era um nível alto, um nível técnico muito bom, porque era o começo disso, e as pessoas que estavam fazendo isso voluntariamente, eles começaram a fazer os cursos de conciliadores e pagarem, no caso de São Paulo, onde eu fiz também, né, pagarem mensalidade no curso da Escola Paulista da Magistratura. E nesse curso que a gente fazia como intensivo, nós tínhamos as aulas com os desembargadores, né, com os juízes, e esse assunto não foi tratado porque foi criado para ser um trabalho voluntário por parte dos advogados, né? E as outras classes todas que participaram e ajudaram, no meu caso, relações públicas, que é a minha atividade, em comunicação social eu sou relações públicas, eu trabalho muito pela prevenção dos conflitos, né? Então, eu costumo dizer que remuneração de conciliador, advogado no Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, principalmente em São Paulo, é enxugar gelo. Eu só concordaria se os juízes abrissem mão do percentual deles de salário, porque quando vocês falam em diminuir os processos no Poder Judiciário, que temos X milhões, a gente fala o seguinte: temos X milhões de processos, demora pra caramba, os conciliadores vêm para ajudar a desafogar o Judiciário. Essa intenção, eu não vejo como sendo uma intenção em favor da população. Porque quando você fala em desafogar o Judiciário, é pegar os processos que estão lá, passar para esses conciliadores e tentar, né, realmente que haja conciliação, só que, na verdade, o resultado dessas conciliações, por enquanto, não se tem estatísticas do cumprimento. Por quê? Porque quando os advogados querem e têm boa vontade, eles conseguem pontuar e a conciliação ser frutífera. Quando não, os advogados realmente, entre eles, acordo entre os advogados, eles pedem para encerrar e a conciliação torna-se infrutífera. Então, como eu presenciei tudo isso, e como realmente nossa situação, vamos falar de Bragança Paulista agora, com a lei aprovada, as moções que foram para a Assembleia são moções de cidadezinhas pequenininhas, né, sem expressão nenhuma, não tem nenhuma moção de Câmara Municipal de cidade um pouco maior, né, em situações de solicitação dos deputados para tentar, junto ao governador, com que não seja vetado esse projeto de lei, né? Porque, na verdade, não existe como sancionar, porque não tem previsão de recurso orçamentário. Como na nossa Comissão de Justiça aqui, o vereador Marcos Valle deu esse parecer, que se tivesse recurso seria interessante, e como essa moção é uma moção, nesse momento, solicitada por conciliadores e mediadores daqui de Bragança, que pediram ao Tião do Fórum, eu pedi para ele retirar a moção por causa de uma situação pontual daqui de Bragança. A OAB São Paulo e o Ministério Público fazem contra a Câmara dos Vereadores, né, uma possível ação civil pública referente à remuneração dos senhores. Vieram me perguntar e começaram a me ligar e passar e-mail e me questionar se eu havia feito o pedido de remuneração aos conciliadores e mediadores ao presidente da Câmara, porque eu mesma tinha participado junto ao Ministério Público referente aos cheques recebidos dos salários dos senhores, que eu não sou contra os subsídios, eu acho que os vereadores ganham pouco em Bragança Paulista, o salário é pouco pelo trabalho que se tem, porém, o retorno dos senhores do retroativo com relação aos cheques, eu achei que isso, eu já tinha conversado com alguns individualmente, eu achei que esses cheques, que somam quase R$500 milhão, lesavam o nosso erário público, ao invés de devolver esse dinheiro para o município, ficou na Câmara, daí eu achei que isso era desagradável, né, faltar R$500 milhão para realizar outras atividades do Executivo e isso ficar com os vereadores. Eu achei que, paulatinamente, esse ano e o ano que vem, vocês poderiam receber essa diferença, não numa bolada de R$26 mil de uma vez no mês de dezembro. Então, a minha opinião foi essa, esclarecendo também essa comissão, com relação ao dinheiro.
Só que eu fiquei preocupada quando essas pessoas perguntaram se eu fiz um tipo de lobby ou se eu fiz um pedido para o presidente da Câmara em troca de... Não, faz uma moção lá para mediador conciliador ser remunerado, que daí eu retiro, eu amoleço, ou eu deixo de instigar o Ministério Público, eu participo de alguma coisa nesse sentido. Daí, como foi uma solicitação de pé de orelha de alguns conciliadores e mediadores do Poder Judiciário da comarca de Bragança Paulista, eu moro em Bragança Paulista e defendo veementemente que qualquer dinheiro do Poder Judiciário para mediadores, conciliadores, dentro do Poder Judiciário, para advogados, apenas vai fazer com que continue enxugando gelo no Judiciário, ou seja, em termos de produtividade, é humanamente impossível remunerar advogados que não têm tanta boa vontade em conciliar, em finalizar processo. Essa é a minha opinião dada por muito tempo. Junto à Assembleia Legislativa de São Paulo, eu perdi o time por problemas políticos eleitorais, eu tive que cuidar dos meus processos eleitorais, sim, e eles não fizeram audiência pública referente a esse projeto de lei. Como os senhores estão abrindo um precedente como legislativo, em que o presidente daqui de Bragança, o diretor do fórum daqui de Bragança Paulista, doutor Laércio... Pedir para você concluir isso, por favor. Se o doutor Laércio de Bragança Paulista mandar para os senhores aqui, com essa moção feita, por exemplo, que pode ter sido conversado entre o presidente da Câmara, Tião do fórum, por ele trabalhar no fórum, com o diretor do fórum, para que os senhores... peçam remuneração para os mediadores e conciliadores daqui de Bragança Paulista para ser pago pela Prefeitura. E a Prefeitura, eu conheço que tem tramitando projeto de lei de justiça restaurativa, por exemplo, na área de educação. Super importante, super interessante, remunerados sim os profissionais, ou a ONG, ou a organização social que realmente vem oferecer esse serviço para a Prefeitura, por exemplo, só que é um disparate, né, hoje, se o Tribunal de Justiça, via Bragança Paulista, diretor do fórum, mandar para vocês engolir goela abaixo, porque essa moção acaba dando essa sugestão, porque moção nada mais é, o projeto de lei está aprovado. Moção não é nada, eu não estou causando polêmica. Uma sugestão. Isso é uma sugestão, só que é uma sugestão de câmaras menores, de vereadores de quantidade inferior à nossa Câmara, de 11 para baixo, de vereadores onde a inteligência não é subestimada, de vereadores que realmente são melhores em condição de pensamento, que é o nosso caso aqui em Bragança. Se passou pela Comissão de Justiça e o vereador Marcos Vale opinou que teria que ter recursos do governo do Estado para isso ser feito, teria que ser planejado, então, uma moção como essa só abre precedente para que o Tribunal de Justiça mande para vocês somente aprovarem, como foi na Assembleia. O Tribunal de Justiça mandou para a Assembleia para ser aprovada, né, a colocação da remuneração. Nesse momento, considero, pelo que as pessoas interpretaram e pensaram, considero a moção número 06, de remuneração aos mediadores e conciliadores, advogados, tendo a OAB contra vocês, tendo a OAB como ação feita no Ministério Público, não dá para desassociar. E os cidadãos comuns de classe média acima, vendo isso acontecer, eles acharam, e os próprios advogados. Eu gostaria de adiantar que, em solicitação ao presidente da OAB Bragança, sobre isso, ele afirmou que ele, pessoalmente, não pediu em nome dos advogados, o doutor Marco Túlio. Ele está hoje defendendo uma tese de mestrado na cidade de Piracicaba, senão ele estaria aqui, e ele solicitaria, principalmente pela OAB Bragança ter enviado para São Paulo a denúncia contra os senhores vereadores, ele solicitaria, por ética, né, a retirada dessa moção, uma vez que ele, em nome da OAB, isso não foi pedido aos mediadores e conciliadores de Bragança Paulista. Okay. Eu não gostaria de ver, no processo legislativo, nas solicitações de moções que aparecem na Assembleia Legislativa referente a esse projeto de lei, eu realmente, como existe uma possibilidade do veto, né, de não ser sancionada essa lei, eu não gostaria realmente de ver o nome de Bragança Paulista sendo vetado também, sabe? Isso é mais uma coisa de carinho, de atenção, e essa parte dos senhores vereadores estarem sendo punidos pelo Ministério Público e a OAB querer dar dinheiro para os caras, eu acho que não é o momento, eu acho desagradável. Okay. Mas os senhores podem pensar diferente, obrigado, e não tem importância, afinal é uma moção. Tá bom. Eu só não gostaria de ver Bragança Paulista pedindo remuneração aos advogados que hoje punem os senhores vereadores. Dá muito na cara
que isso está sendo feito de forma política e não técnica. Na sua interpretação. Obrigado. E sim, a minha interpretação é puramente técnica, não é política. Tá. Né, não é política, porque eu vou ter que fazer bom, obrigado, ser viu? vetado isso. Muito obrigado. Obrigado. Não, boa sorte para vocês e essa votação de vocês. Está em votação. Dessa moção está em aprovada, votação. não tem problema nenhum. O parecer do relator. Só pela ordem, senhor presidente, antes da votação, eu pediria só uma questão de esclarecimento. Primeiro, dizer bem claro que eu não admito ser desqualificado sem um direito de resposta. Né? Primeiro, nós fomos desqualificados pela cidadã Assunção, dizendo que nós não temos, em outras palavras, competência nessa casa, né? E que há outras pessoas muito mais qualificadas que nós. Então, quero manifestar total desacordo, cada um tem sua competência e sabe o que está fazendo aqui, reconhecendo os limites de cada um, né? Todos temos nossos limites, às vezes de interpretar equivocadamente alguma lei, alguma proposta, algum projeto, mas dizer de nos julgar incapazes ou até imorais por alguma atitude, isso... Não, nós estamos lendo as suas palavras, Assunção, então isso Não é debate, por gentileza. Não é debate, eu quero apenas deixar registrado isso, que eu repúdio a sua fala por desqualificar. Eu estou repudiando, é pessoal. Não perguntei a sua opinião, desculpe. Mas eu quero deixar registrado isso, porque não é direito de ninguém vir aqui nos agredir aleatoriamente. E vem discutir uma questão que está em pauta e põe outra que nós estamos no nosso direito de reivindicar tudo isso, está sendo reivindicado, estamos com um processo em andamento e todos os tribunais se contam, em todas as instâncias, nos dão parecer favorável, não existe nenhuma jurisprudência contrária, julgada em definitivo. Perfeito. Até a única que existe, em Aparecido do Taboado, está sob recurso especial, a única no país, então nós não temos direito de ser julgados aleatoriamente por essa causa. Tá bom? Obrigado, presidente. Está em votação o parecer do relator, vereador Noy Camilo. Pela aprovação, vou com o relator. Pela aprovação. Pela aprovação. Mantenho pela aprovação. Ok. Então, o parecer do relator, vereador Nathan Ananias, foi aprovado por unanimidade. Moção de número 7/2015, do vereador Noy Camilo, requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a concessão de incentivos fiscais aos proprietários de imóveis tombados pelo município. O vereador Valdo Rodrigues, faço a leitura do parecer. A cidade possui atualmente quase 3 dezenas de imóveis tombados que guardam a memória e a história da região para a posteridade e precisam ser preservados condizentemente. Lembrando que o proprietário do imóvel tombado deve cumprir várias obrigações, entre as quais conservar o bem e se abster de pintá-lo, restaurá-lo ou repará-lo, sem autorização do órgão competente. Além de se sujeitar a fiscalizações periódicas, consideramos a proposta oportuna e merecedora de análise do Executivo Municipal quanto à viabilidade da sua implementação. Conclusão pela aprovação. Está em discussão. Só queria colocar aí, presidente, acho que Bragança Paulista é merecedora desse incentivo fiscal aos proprietários, realmente, dessas casas, né? Já que diz que Bragança Paulista é um ponto turístico, e eu acho que esse vem a fortalecer, né? Essas casas tombadas, essas casas antigas, que realmente eu já vi aí, e essa ideia surgiu indo numa outra cidade, onde tem esse incentivo fiscal, e aí as pessoas se incentivam a conservar isso, né? A cidade fica mais bonita, a visualização da cidade, a preservação dessas casas tombadas, e eu acho que Bragança merece isso. Então, já passei pela secretaria e a gente discutiu muito isso na Condefá, né? E hoje, como vereador, tendo a oportunidade de fazer essa sugestão ao Executivo. Peço aí a votação favorável dos vereadores, obrigado pelo seu parecer. É realmente um incentivo para que as pessoas cuidem melhor da nossa cidade e a gente possa ter uma visão melhor aí, ok? Muito obrigado. Eu penso que nós já tivemos essa discussão ano passado,
quando nós discutíamos o Código Tributário na cidade, né, Noé? E ao falar do Código Tributário, nós falamos bastante, e uma das nossas preocupações, o Brutal Cezila, que está aqui também, conhece um pouquinho essa área, exatamente o fator de obsolescência de muitos imóveis na cidade. O que nós vamos estar atentos, só, Cezila, vindo amanhã depois um projeto de lei nessa linha, é que seja concedido limites nesse sentido. Eu sou plenamente favorável, Noé, porque de repente uma pessoa que detém 20, 30 prédios supostamente tombados ou que possam vir a ser tombados, alcance um benefício de proporção desigual à maioria dos contribuintes, né? Isso é complicado. Nós temos aí vários fatores, vários benefícios, sim, mas então uma preocupação também em quantidade, quando pensarmos a lei, procurar dar uma olhada com carinho nisso, né? Mas eu sou plenamente favorável, claro, nós temos que preservar os nossos patrimônios. Está em votação o parecer. Vereador Natanael. Favorável ao parecer do relator. Josemildo. Pela aprovação. Pela aprovação. Você vai aprovar também? Então está aprovado o parecer do relator. Muito bem. Bom, antes de nós registrarmos aqui as correspondências recebidas, nós estamos recebendo a presença do Ailton, que teve em contato com a vereadora Fabiana, e eu queria, por gentileza, a oportunidade da palavra para que você pudesse se manifestar. Bom dia a todos, eu sou Ailton, estou na diretoria da RNP Mais Brasil, do Estado de São Paulo. RNP Mais Brasil é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Como os senhores podem ter lembrado, há uns tempos atrás o programa Fantástico vem colocando uma matéria chamada Clube dos Carimbadores, onde pessoas vivendo com HIV/AIDS transmitem o HIV deliberadamente. Isso repercutiu no Brasil de uma certa forma que alguns deputados em Brasília levantaram uma lei que já não existia mais, tentando reaprovar, da época do Fernando Henrique Cardoso, que é o PL 198, que torna crime se transmitir HIV. Isso já é punido, a transmissão de moléstia grave, dentro do Código Penal. Além disso, quando passou pela Comissão de Justiça em Brasília essa lei, o parecer foi, se transmitir tensional ou não, é crime do mesmo jeito. O que o Fantástico não colocou, que isso repercutiu muito mal no nosso país, foi que uma pessoa esses carimbadores lá que passaram no Fantástico, se dizem soropositivos há mais de 3, 4 anos. O que acontece? Uma pessoa que está soropositiva há mais de 3, 4 anos, ela tem que estar em tratamento para ela poder realmente estar viva, senão ela já estaria morta. E se ela está em tratamento, ela tem 97% de chance, mesmo transando, mantendo relação sexual sem camisinha, de não transmitir o vírus HIV. Isso o Fantástico não colocou no ar. E trouxe todo esse problema dentro do nosso país. Além disso, se a aprovação dessa lei passar pela Câmara dos Deputados, o que vai ocorrer é aumentar o preconceito e a discriminação com as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Já se fala até alguns deputados, isso não estou generalizando bancada evangélica ou conservadora, qualquer que seja, de segregar pessoas vivendo com HIV e AIDS. Isso já passou por várias instâncias em Brasília, e o que eu venho aqui pedir aos senhores outros municípios, como Santos e vários municípios dentro do Brasil, mandaram uma moção para Brasília, para a Câmara dos Deputados, para o Ministério da Saúde, pedindo que fosse retirada de votação em caráter de urgência isso, porque isso que vai trazer tudo que foi construído até hoje na prevenção ao HIV e à AIDS vai ser destruído. Vai ser destruído por quê? Porque pessoas que não fez ainda um exame para o HIV, ela vai ficar com medo de fazer. E se ela não fizer, ela não vai efetuar o tratamento. E é comprovado que a transmissão do HIV não é causada por pessoas que já descobriram a sua sorologia para o HIV positivo. É por pessoas que não conhecem a sua sorologia e mantêm relação sem o preservativo. Isso foi comprovado pela ONU. Então, essa matéria do Fantástico, eu até pedi, acho que a semana que vem a outra, vou estar no SBT falando sobre isso. É sensacionalista, porque a Rede Globo, na realidade, teve uma queda e está vivendo de o que aparece para eles, para dar ibope, eles estão colocando. Só que isso prejudicou muito o combate à AIDS dentro do nosso país.
Então, o que nós trazemos aqui é um modelo da moção que foi feita por Santos, para pedir aos nobres vereadores que nos apoiem, encaminhem essa moção para Brasília, para realmente estar retirando isso. Nós estamos com pessoas dentro do movimento de AIDS em Brasília, coletando a assinatura dos deputados lá para estar retirando, mas a bancada evangélica lá está trocando favores para conseguir que passe essa moção, como foi passada, como foi arquivada a lei contra a homofobia e outras mais. Então, nós precisamos de repensar, porque hoje o Brasil foi considerado o melhor país no combate à AIDS. É um dos piores. Bragança Paulista foi considerado um dos melhores municípios. Hoje está quebrando. Eu tenho até algumas questões também para estar apresentando para os senhores, aqui do programa municipal, no qual eu faço parte também, e pedir a ajuda de vocês para que não volte a acontecer. O padre acho que já acompanhou algumas coisas também nesse sentido, o senhor também. Em Bragança, nós estamos com um problema no programa municipal, que é o uso do recurso, que eu sempre venho aqui falar, nós não conseguimos utilizar. É um recurso carimbado pelo governo federal, que é destinado à prevenção à AIDS. Por gentileza, repita de novo o recurso. É o recurso da PAN, Programação de Ações e Metas. Ele é enviado pelo recurso federal para ser utilizado nas ações de prevenção à AIDS em Bragança e para assistência das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Nós não estamos tendo acesso a esse recurso. O Mário Sérgio, como os senhores devem saber, saiu de compras na prefeitura e entrou uma pessoa nova. As coisas pararam. O caixa pequeno que vai para despesas pequenas dentro do programa não está liberado. Tem pessoas que precisam de viajar, capacitação, até ir negociar novos recursos no estado de São Paulo ou em Brasília. Nós estamos mendigando com empresários para conseguir dinheiro para poder essas viagens, sendo que tem previsto, está lá aprovado, passou pelo Conselho Municipal de Saúde, tudo bonitinho. Só que, infelizmente, a prefeitura não está liberando recurso para ser utilizado. Além disso, nós estamos com um problema lá, raio-x quebrado há mais de 3 meses, sempre falando que vai arrumar, não está sendo arrumado. Estamos com um problema, nós temos 3 viaturas, uma nova, que está funcionando, e mais 2. As 2, acho que está desde uns 4 meses, Camila. Uns 4 meses parados, sem funcionar. Toda vez que nós vamos, o mês que vem vai arrumar. Isso implica no quê? A prevenção à AIDS, ela é todo dia, não sei se vocês já viram a gente pela rua distribuindo camisinha, o Noi já viu, creio que os demais já viram, na festa do peão. Nós temos uma viatura para fazer assistência, visitar as pessoas em casa, temos uma viatura para fazer prevenção, uma viatura para fazer viagem para fora, e aí não dá, nós precisaríamos das outras 2 viaturas consertadas. Temos um motorista parado lá, recebendo, que não tem carro para ele trabalhar. E isso é constante. Se tem o carro, não tem motorista. Se tem motorista, não tem carro. Okay. Então, aí e aí, no caso, vocês teriam, então, hoje, voltando aqui, a questão de acessar o recurso do PAN, que vocês não estão acessando. Seria a questão das viaturas, ok? E o raio-x quebrado, que é uma outra... A licitação, isso. Então, vamos pedir aqui, fazer um pedido de informação ao Executivo. Isso tudo está dentro do programa DST AIDS? Está dentro da programação de ações e metas, tem uma cópia aqui na casa, se não me engano está com a vereadora Fabiana ou com o Gabriel, que estava na presidência. Sim. E tem uma, eu tive no começo do ano com o prefeito Fernão Dias, nós estávamos com o mesmo problema. Nós conversamos, isso ficou resolvido por 2 meses. E daí começou tudo de novo, então, e continua até hoje. Tá, então, com relação ao programa de ações e metas, né, eu pedi para o Executivo informação com relação ao recurso financeiro, né, como é que a equipe pode acessar esse recurso financeiro, por que ele está parado, o que está acontecendo? Então, eu queria só complementar aí, presidente, uma pergunta ao Ayrton, se me permite. Ayrton, por que você fala que depois que o Mário Sérgio saiu, tudo parou na questão do recurso? O que você refere diretamente a esse sentido? Já não caminhava muito. Tá, agora você falou que parou. Mas se parou, piorou do que estava. Parou de vez. Por quê? Onde você vê esse problema? Eu vejo porque quando eles estávamos lá, nós tínhamos acesso a esse recurso. Por mais as dificuldades que nós tínhamos, se ligava, a pessoa atende o telefone, conversa com você e discute o problema. Olha, não está dando por causa disso, vamos tentar de outra forma. Não dá para pegar do caixa de vocês. Olha, vai na DIV, pega de lá, quando entrar o de vocês, sempre dava-se um jeito. Agora nem acesso à conversa, ao diálogo não se tem. Não está conseguindo acesso para resolver esse tipo de problema. Não tem uma outra pessoa substituindo o Mário Sérgio que esteja fazendo esse trabalho. Tem uma pessoa que entrou no lugar dele quando ele saiu agora. Eu não sei o nome correto. E a partir daí, só quero entender, tá? Por isso que eu estou fazendo várias perguntas. Não estava bem, esses problemas já vêm. Só que pelo menos com o Mário Sérgio, quando ele estava lá, caminhava. Tá.
meio difícil, mas caminhava. E agora não tem parou ninguém que geral. atende Caminha vocês, é isso? Isso, nós Só pra temos, que eu que nem nós entenda temos isso. uma reunião de quinta-feira que os pacientes vão fazer coleta de sangue, que é CD4 e carga viral, que é para o controle da doença. Uhum. Era fornecido um café da manhã com o dinheiro do caixa pequeno. Tá. Não tem mais esse café da manhã. A semana passada não tinha copinho para comprar, para Então, tomar você café. anota essas perguntas, tudo que ele está colocando, que ele está colocando aqui, a questão das viaturas, de novo, Isso era dinheiro do fundo, raio-x, que pegava, né? o dinheiro do caixa pequeno. para a gente... É caixa pequeno, mas Caixa é pequeno recurso, esse dinheiro, é certo? recurso de incentivo do governo federal, não é recurso próprio da prefeitura. Sim, Outro perfeito. problema É do que caixa nós pequeno. estamos tendo, a questão da habitação, em 2010, nós fizemos um seminário em Bragança de prevenção à AIDS. Ok. Na época, o Márcio, ele era Chefe de Chefe divisão. de divisão. chefe da divisão, hoje ele é secretário. Na época ele se comprometeu a estar pegando, né, eu levei a lei estadual, tudo certinho, para incluir as pessoas vivendo com HIV na questão de habitação. Várias pessoas foram contempladas, chamadas, e chegaram lá, tiveram uma decepção. Foram colocadas como suplentes, e eram todas titulares. Elas Eu não tive- foram contempladas, elas foram chamadas Foram para o chamadas, procedimento. Foi por lá, foi aprovado pela Caixa, tudo certinho. Chegou, porque eles não chamam o suplente, eles só chamam o titular. Sim. As Sim. pessoas foram chamadas para ir lá. Chegaram lá, não, vocês não vão, vocês vão ter que aguardar. Nós estivemos lá na segunda-feira para conversar com o Márcio. Chegamos, a menina falou que ele não poderia atender, que não estava na casa, mas de repente ele aparece do nada assim, deu de cara com a gente lá. Ainda conversamos, a assistente social Érica vai marcar uma nova conversa com a gente dia 6 para ver o que está acontecendo, porque existe uma lei, um percentual dessa Sim. questão de habitação Sim. para ser destinado a essas pessoas. E o que nós queremos, assim, com a habitação, é um esclarecimento por que não foi feito, o que está sendo feito. Mas algumas como pessoas, se dá essa mas algumas pontuação. foram contempladas, não foram... Ayrton, Vamos supor, de 300, uma e meia, que a meia está brigando ainda para ver se consegue ou não. Ayrton, deixa eu entender uma coisa só aqui, presidente. Não defendendo o Márcio, mas ao mesmo tempo defendendo o Márcio pelo trabalho que ele vem fazendo na habitação. Às vezes as pessoas acusam no sentido, não só vocês, mas no outro sentido do atendimento, e porque fulano ganhou, ciclano não ganhou. Vamos entender que tem um critério para isso, né? Um critério dado pelo governo federal, né? E também, quando se manda para a Caixa Econômica Federal, também tem um critério de documentações, que muitas vezes, às vezes eu acompanhei muito de perto esse trabalho agora, e às vezes as pessoas acusam o Márcio, a Maísa, ou qualquer um funcionário da habitação, e de repente aquela documentação que é mandada para a Caixa Econômica Federal, ela volta com um parecer com um problema no CID, de alta e baixa complexidade, e assim sucessivamente, com vários motivos, né? E teve realmente bastante complicações nesse sentido. Por que fulano que tem... As pessoas, elas olham no geral, e de repente, nesse critério que tem de eliminação, vamos dizer assim, né, para que possa realmente ser contemplado na parte de moradia, vai tirando, e agora chegou no município. Por exemplo, tem 600 pessoas com pontuação 3 e tem 400 apartamentos. Vai ter que ter um critério para eliminar, porque senão não tem como atender todos, né? Apesar não, com o benefício que o prefeito nosso, o Fernão Dias, trouxe, é o maior programa habitacional que o Bragança Paulista já teve, em toda a sua história, né? Tanto é que está contemplando, aí todos os vereadores já sabem disso, desde 2005, diferentemente de outras administrações que sorteavam e não tinham as unidades. Hoje está sorteando o que está sendo construído, né? O Valdo já é traumatizado, é um vereador traumatizado com essa situação, né? E hoje está se sorteando, são 1.645 apartamentos, né? Saíram 400 agora que foram entregues no sábado, e tem mais um monte para ser entregue. Mas, assim, só para esclarecer a questão do Márcio, porque, assim, às vezes, como eu acompanhei de perto, é difícil, às vezes, a pessoa que está de fora, todos querem ter o direito de ganhar, com certeza, e a gente batalha para isso. Mas que não é só culpa deles, tá? Não é culpa deles, é da parte burocrática mesmo da situação, da Caixa Econômica. Teve várias pessoas, por exemplo, com problema de deficiência na família e que voltou. E achou, mas é outro que tinha um deficiente na família e eu também tenho, eu não ganhei. Mas não é culpa dele exclusivamente, ou da Érica, ou da Maísa. É culpa do sistema. Por exemplo, faltou uma documentação. Então, agora tem que arrumar a documentação e encaminhar. Só para que vocês entendam esse procedimento, que é um pouco complicado. E aí eu vou estar falando com também, aí, se o presidente me permitir, falando com o prefeito a respeito disso, porque já tinha um acompanhamento disso, até quando eu fazia parte da Comissão de Saúde, né, representando lá o bairro Uberaba, e já tinha essa discussão de moradia
na questão do pessoal que ser contemplado. Então, vamos reativar isso aí e ver de que forma que pode, dentro da lei, viu, presidente, pode ser contemplado, porque a lei pede isso. Então, vamos ver uma porcentagem disso, como tem a questão do idoso, como tem a questão do deficiente físico, também tem a questão da AIDS. Eu acho que tem que ser revisto isso, sim. Só para esclarecer, eu estive, nós fomos bem a fundo nisso para poder saber realmente o que fazer, né? O CID, além de esse agravante que é o B24, que é o CID considerado portador do HIV, existe a questão das doenças oportunistas. O que é isso? Ela causa a deficiência, que pode ser a deficiência psicológica, a deficiência, a maioria das pessoas, a deficiência física. Então, eu estive na Caixa, estive em São Paulo com o secretário estadual de Habitação, conversando, e ele passou para mim. Falou, a maioria do pessoal de vocês foram aprovados. O que não foi, eu vou mandar de volta, e vocês verificam lá e mandam de volta para cá. Realmente, a Habitação mandou de volta para a gente. Eu verifiquei o que estava errado, o que não estava, foi tudo mandado certinho. Isso, outra coisa que ocorre é que pessoas em Bragança, nós já fizemos a denúncia ontem, e vamos atrás, tem algumas pessoas que têm casa de aluguel, casa própria, mora em cima e embaixo é o salão onde ela aluga. Está no nome do marido e foi contemplado na habitação aqui em Bragança. Esse é um caso de fazer denúncia, tá? Já fizemos, é o que a gente tem pedido para a população, né, porque a população precisa ajudar nessa fiscalização. Então, quando acontecer um caso, é denunciar mesmo, porque isso é uma injustiça. Tá? Muito bem. Então, nós estamos fazendo um pedido de informações sobre as suas pontuações. Vai fazer entrega aqui. Cadê o... Eu só queria, presidente, se me permite, aproveitando a fala da Ayrton e a presença da Camila também, dizer, Ayrton, nós estamos visitando, através dessa... Já providencia o xerox para nós, já, por favor? Que não vai fazer foto aqui. Eu fui no meio. Eu fiquei bem na foto aqui no meio do papel? Fiquei bom? Tá bom, então. Então, retomando aí, para fazer uma cópia para cada vereador, por gentileza. Nós, da Comissão de Saúde, assumimos um compromisso no início desse exercício, desse ano, visitarmos todas as unidades de saúde do município, todas, sem exceção. E serviços. E serviços também, educação, cultura, todos os equipamentos, um a um, nós vamos estar visitando. Nós começamos pela saúde, né? Visitamos mais ou menos uns 10 até agora, não quero ser preciso aqui, 8, 10, sei lá. Já visitamos um pequeno número. Essa semana visitamos 3, na segunda-feira. Morro Grande, Água Comprida e Vila Davi, né? Já visitamos a UPA, o antigo Bom Jesus, visitamos o planejamento familiar ali no Centro de Saúde. Está incluso também a nossa visita a todo o trabalho de ST/AIDS e doenças retrovirais. Tudo está incluído. Um momento, nós só nunca adiantamos quando porque nós fazemos isso, Camila, propositadamente, em sorteio aqui na hora de sair. Até para que a gente pegue a unidade como ela está, para que não se maqueie a realidade. Então, nós temos feito exatamente isso. A Secretaria Municipal de Saúde é ciente disso, a BBC é ciente disso, que nós estamos fazendo essas visitas, de forma que nenhum funcionário tenha nenhum constrangimento, caso chegue lá, de repente, um bando de vereadores, no termo chucro da palavra, com imprensa, com tudo lá, dizendo, nós viemos aqui para detonar a situação. Não é isso. Então, nós estamos fazendo essas visitas e nunca marcamos. Nós chegamos numa hora lá que as pessoas menos esperam. Tá? Então, isso ajuda a gente conhecer melhor a realidade como ela está no momento. Alguma obra atrasada, falta de suprimento, de medicamento, falta de profissionais, omissão de profissionais, materiais que faltam para trabalhar. Né? A Ruth tem nos acompanhado pela assessoria ali, a Jaqueline também, tem visto aqui quantas dificuldades a gente tem enfrentado em algumas unidades do município. E vamos visitar todas. Vocês em breve também terão essa talvez agradável visita. Não sei como vai ser lida, né? A gente espera que seja agradável. Mas também, aproveitando o presente, e solicitar não informação mais, mas fazer um requerimento de urgência, ou seja, requerimento mesmo, ou ofício, ao secretário de Saúde,
pedindo urgência quanto ao raio-x. Nós temos um problema gravíssimo de raio-x na cidade. Existem algumas unidades com mais de 200 pessoas na fila de espera para fazer um raio-x, demorando mais de um mês. 3 meses. 3 meses fazer um raio-x. Isso é gravíssimo. Deferido. Por favor. Nós vamos com pelo menos dois equipamentos quebrados na cidade e tem feito uma falta gigantesca. Então, nós pedimos providência imediata. É questão de urgência, é questão de vida da população. Padre, obrigado. Vereador, desculpa, é o costume de chamar de padre, então... Mas eu sou padre primeiro. Não, sei, mas agora o senhor é vereador aqui, então... Eu estou vereador. Por isso que eu estou pedindo desculpa. A gente já foi atrás disso aí, a gente já entrou em discussões em outras questões aí desse raio-x, e só para deixar claro aqui nesse momento, quando a gente fala que está em licitação e o processo está em questão de término. Tá? Então, eu acredito que até a semana que vem esse raio-x já esteja funcionando, se não for essa semana. É questão burocrática da questão de licitação. Daí você vai falar de novo, mas a licitação de novo? Não, né? não, viu? Eu penso que nem compete a nós dar essas respostas aqui na comissão. Entendeu? É a prefeitura que tem que nos oferecer. Sim, eu estou respondendo agora como líder do governo. Não, então. mas aqui na informação para você. Aqui na Já que você está falando, eu vou responder. Aqui na comissão levantamos a pauta, não trazemos eu vou, a a questão Okay, da parte, o senhor está falando sobre isso, eu vou responder para o senhor nesse momento, tá bom? Bom, vamos lá. Eu queria, antes de... Se tem mais alguma... Eu quero só colocar uma coisa, porque o senhor citou aí a questão da bancada evangélica. Tá? Então, e aqui nós temos 2 evangélicos, ok? Mas eu quero só deixar claro que nem tudo que a bancada evangélica defende, nós defendemos, ok? E até para não criar hoje, eu vejo assim, a mídia principalmente tem colocado muito isso, né? Criada essa questão que o evangélico é homofóbico, e não é isso que acontece. E nunca é totalitário isso, né? Não pode ser. Exatamente, jogar entendeu? A parte pelo todo, todo pela parte, né? Ok, eu sei que o senhor não colocou isso, mas é só para... Como isso fica gravado, é só para... Exato. Exatamente. A gente não concorda, não pactuamos com tudo. Nós temos pessoal da bancada evangélica em Brasília que foi contra. Chegou para a gente e falou assim, não, isso é um absurdo, isso não pode ser aprovado. Porque eles criaram um atrito entre eles mesmos. Vocês são loucos a apresentar isso daí? Criar os guetos, né? Vamos criar guetos. Mas tá bom. Nós agradecemos a presença de vocês. Sempre que precisarem, né, essa casa aqui, a Casa do Povo, a comissão está à disposição de vocês naquilo que for possível, tá? Contem conosco. Muito obrigado. Viu? Agora nós também eu fiz um convite aí, já está ficando até vermelho ali. O secretário Cezila, para falar um pouquinho, nós tivemos audiência, né? A palavra está com o senhor. Sobre a questão das EIs, se tem mais acrescentar alguma coisa? O pessoal perguntou sobre um mapa aí, algumas considerações além do que nós já ouvimos lá na audiência, com relação às EIs. E com relação à questão da promotoria. Bom dia, Adriano Cezila, secretário de Planejamento. Na verdade, eu vim me colocar à disposição para esclarecimento de dúvidas. Com relação aos mapas, eles estão no próprio projeto de lei e a gente pode até acessar os mapas e discutir sobre as áreas aí. Okay. Mas eu acho que a audiência pública foi bem frutífera, acho que ficou tudo bem claro e, na verdade, eu vim me colocar à disposição para esclarecer de mais alguma dúvida que possa ter tido e à disposição dos vereadores aqui para a gente até debater um pouco sobre o projeto de lei. Bom, secretário, nós já conversamos isso nos bastidores e eu queria mais uma vez tocar num assunto. A promotoria, ela insiste que alguns empresários serão beneficiados, e isso é pontual. O senhor já respondeu isso, mas para que fique gravado nessa casa, o que o senhor diz sobre este assunto? Nós não temos notícia de nenhum empresário que vá se beneficiar com isso. Logicamente que depois da lei aprovada
Se qualquer empresário quiser efetuar projetos de interesse social nessas áreas, o pedido vai ser analisado e provavelmente aprovado. Isso não tem como evitar, não é porque a gente está alterando a lei que a gente vai bloquear de que se tenha uso. Isso é uma situação natural. Não tenho conhecimento de nenhum empresário que tenha nos pedido qualquer tipo de vantagem nesse sentido. Aliás, para que haja uma acusação dessa, deveria ter sido apontado ponto específico para a gente até poder investigar se a gente não tem conhecimento. Se há algum caso, para a gente ir a fundo investigar, apurar se há mesmo. Do meu conhecimento, não há nenhum. Há umas questões, Cecília, que nós conversamos na audiência também, e ontem eu estava ali repensando algumas questões, lendo e repensando algumas questões pontuais. Principalmente aquele percentual de 10% e tudo mais. E fiquei discutindo, até fui visitar, confesso que fui visitar alguns loteamentos novos no bairro, na cidade, ontem de manhã. Fui lá na região da Zona Norte, toda aquela área que está crescendo muito, Vista Alegre, Piemonte, Vila Verde e Vino Barolo. Se tiver mais algum, eu esqueci o nome. Andei bastante por lá ontem, no período da manhã, para ver como é que está a situação e refletindo sobre o que foi dito aqui. E quando se fala em estabelecer uma cota, um limite, um percentual para famílias de baixa renda dentro desses espaços, eu fiquei com medo, de verdade, que eu me preocupei e falei, espera aí, ao mesmo tempo nós estamos trazendo um benefício para a população de baixa renda, nós estamos também criando um certo gueto, um certo grupo que pode ser discriminado dentro do condomínio. Então, que a gente reflita sobre isso, de que esses lotes, esse percentual, não seja focado, mas pulverizado dentro do empreendimento. Por quê? Dentro de uma casa de melhor qualidade, possa ter a casa de uma pessoa muito mais simples, que vai até também levá-lo a refletir e a melhorar a sua condição de vida, a melhorar a condição do seu imóvel. Ele vai tentar se esforçar, batalhar mais ainda para também melhorar. Porque senão dentro do condomínio vai se criar uma vila. E, até o que nós estamos falando aqui na questão das doenças virais, AIDS, HIV, daria na mesma. Um certo preconceito. Aquele pedaço lá é a parte dos pobres. Isso aqui é dos ricos. Não, dentro do nosso condomínio não tem. Nós retiramos, colocamos lá naquele pedaço lá, 500 metros daqui, naquele outro abairramento lá, que nós colocamos os pobres. Nosso bairro não tem isso, não. Então, eu fiquei preocupado com isso e penso que talvez caiba até uma emenda nesse sentido, de exigir que esses lotes sejam pulverizados, o percentual seja pulverizado e não localizado dentro dos empreendimentos. Não é uma preocupação social mesmo, para não criar uma faixa discriminatória. De inclusão, não de exclusão dentro do próprio condomínio. Né? É um assunto até que já foi discutido, inclusive, no Concidade, e realmente foi apontado isso aí. Só um fator que tem um outro lado, que é, no caso de se poder adensar, aí se você pulverizar, você não consegue. Então, se estiver concentrado, de repente, você consegue adensar e atender mais pessoas. Se você, por exemplo, tiver uma quadra, você pode unificar e efetuar um empreendimento vertical, e você pode atender mais pessoas do que o número de lotes que ela compõe. Então, tem os dois lados também. Então, eu acredito assim que, numa regra geral, se a intenção é implantar residência horizontal, eu acho que é uma boa ideia essa pulverização. Agora, se houver possibilidade da verticalização para poder fazer um atendimento ao maior número de famílias, aí é útil que se concentre. Então, é a única questão que eu coloco aqui. E com relação à revisão, que é outro questionamento, nós já falamos sobre isso, né?
do questionamento com relação à revisão do plano diretor. O que está sendo alterado é o Código de Urbanismo e que, por tabela, acaba alterando também o plano diretor. Não é isso? Agora, como é que fica essa questão da revisão do plano diretor? Só vou destacar o que você mesmo já falou, Valdo, que é uma alteração do Código de Urbanismo, com uma consequente alteração de parte de um anexo do plano diretor. Com relação à revisão, a gente tem várias considerações. Em primeiro lugar, a Prefeitura está num processo de licitação para a contratação de empresa especializada para a revisão do plano diretor. De qualquer maneira, essa diretriz da habitação de interesse social, a gente efetuando essa alteração no Código de Urbanismo, é uma questão que foi discutida, que não é ao léu, e que vai ser absorvida na revisão do plano diretor. A questão conceitual do que a gente está colocando. Em segundo lugar, a gente tem algumas regras para a revisão do plano diretor, que, pelo menos ao meu ver, a gente já efetuou 2 vezes a revisão do plano diretor. Uma vez em 2008, que foi aprovado pela Câmara, e a segunda vez em 2013, que não foi aprovado. Segundo, eu não vou lembrar aqui o número do artigo da lei, mas considera que a revisão é todo o processo que o Executivo efetua e ela é concluída no momento que se protocola a conclusão desse estudo à Câmara. Então, a gente já efetuou isso até 3 vezes, só que uma das vezes foi retirado pelo Executivo. Então, eu até considero que são 2 vezes. A questão de que se foi revisão geral ou não, não há nada na lei que especifique que a revisão tem que ser geral, que tem que alterar todo o plano. Mesmo porque, num processo de avaliação de todo o plano diretor, pode-se concluir que apenas algumas partes devem ser alteradas. Uma revisão geral não pressupõe uma alteração geral. Ela pressupõe uma análise geral do plano e alterar o que for necessário. Não é porque é revisão geral que necessariamente tem que ter uma alteração geral. Então, na minha ótica, inclusive com relação à parte legal, já foram feitas dentro do primeiro período de 6 anos, que é o período máximo de revisão do plano diretor. Na minha ótica, já foram feitas 2 revisões. Uma acatada pela Câmara, outra não acatada. Além do Estatuto da Cidade tem essa questão que o Estatuto da Cidade prevê um prazo de 10 anos. E a gente tem um prazo mais restritivo de 6 anos. Então, o artigo 240, o qual o senhor mencionou agora, o plano diretor deverá ser revisto e atualizado pelo menos a cada 6 anos, contado a data da publicação de sua aprovação. Considerar-se-á cumprida a exigência prevista no caput desse artigo com o envio do projeto de lei por parte do Executivo à Câmara Municipal, assegurada a participação popular. É o que o senhor acabou de dizer. Exatamente o que eu acabei de dizer. Nos 2 processos, tanto de 2008 quanto de 2013, a revisão toda passou pelo Concidade, houveram audiências públicas, então foi garantida a participação popular, de acordo com a lei, e os 2 projetos de lei foram encaminhados à Câmara. Um deles aprovado, outro reprovado. Não é porque o projeto de lei é reprovado que se anula todo o processo de revisão. Perfeito. O processo de revisão houve. Ok. Tá, só um minutinho. E um outro detalhe também, que nós temos aí, que eu penso, né? Deixa eu só guardar só um minutinho. Uma outra questão com relação à revisão, e aí tem a ver com o prazo. Neste país, muitas leis elas demoram a conseguir atingir o seu objetivo, né? A gente tem o exemplo do Fundef, que demorou tanto tempo e ele foi prorrogado. Agora nós estamos aí com a Lei 13.019, não deu tempo, foi prorrogado. Então, veja, hoje o município, entendo eu, tá, que o município tem aí um gancho, né, tem aí uma brecha que é exatamente o quê? Se o Estatuto da Cidade diz
que a revisão é 10 anos e o Estatuto da Cidade é a lei maior, correto? Eu entendo que o Executivo, entendendo que ele não consegue fazer, se é esse entendimento, né, não consegue fazer a revisão geral e atualizar todo o plano, que ele tem também a prerrogativa de ampliar esse prazo, alterando o artigo que é onde consta 6 anos e passando para 10 anos. Ele teria uma folga maior e não estaria cometendo nenhuma irregularidade. Tá? O senhor, sobre esse assunto, o senhor... concordo. Algo a dizer? Desde que isso seja avaliado pelo Executivo, seja avaliado pelo Concidade e passe por audiência pública, eu acredito que é uma sugestão válida dentro de todo o processo. Assunção quer fazer uma pergunta para o senhor secretário Cezila. Secretário, o senhor já foi, antes de secretário de Planejamento, já foi membro da própria Secretaria de Planejamento, como engenheiro, né, que avaliava os processos... Arquiteto, desculpa, como arquiteto. O que ocorreu com o primeiro plano diretor, em 1991, quando foi feito, que de 92 em diante, o que tinha sido previsto nesse primeiro plano diretor, ele não foi cumprido, concorda? A cidade de 92 até a primeira colocação em prática do plano diretor demorou de 5 a 6 anos para colocar em prática. Por isso que nós tivemos mais de 100 loteamentos clandestinos, né, e outras coisas mais aconteceram. Eu lhe pergunto o seguinte, o plano diretor de 91, ele foi feito por pessoas do Copladir, que formava o conselho do plano diretor. Essas pessoas que nos representam, da sociedade civil organizada à época, mais os vereadores da época, eles tiveram uma visão de Bragança Paulista de mantê-la com desenvolvimento, com limitações em áreas, né, áreas industriais. Estava muito bem delimitado esse plano diretor. Eu fui uma das empresárias que voltei para Bragança por causa do plano diretor, para investir na cidade, porque tinha várias áreas interessantes no município de crescimento e desenvolvimento. A partir do momento que ele não foi cumprido, e nós tivemos, eu concordo sim com relação a revisões esporádicas e pontuais, por necessidade, né, para adequar realmente ao que a cidade cresceu, inchou, né, e não se desenvolveu efetivamente. Infelizmente, as áreas todas foram invadidas num total muito grande de erros estratégicos nesse sentido. E agora vocês falam sobre... o que está sendo uma revisão, então eu gostaria de saber por que 2007, que já houve uma revisão, e agora, novamente, vocês não usam perante o Ministério Público a palavra revisão, e afirmam que a possibilidade de fazer um plano diretor com uma empresa que venha a ser licitada, isso me preocupa, porque não existe a possibilidade de vocês colocarem o assunto das ex, dentre outros, que necessitam pontualmente dessa revisão, formar um Copladir, colocar como revisão, porque me preocupa o termo de referência numa licitação para uma empresa que venha de fora querer fazer o plano diretor da nossa cidade, do nosso município. Por que eu temo uma empresa que venha de fora? Porque eles dão o termo de referência, né, para que o município faça. Normalmente, uma licitação, quando é feito o termo de referência, é conduzido, no caso da nossa cidade, pelo escritório de projetos. Daí, esse termo de referência é adequado ao que vai ser pago pela empresa, no acordo que foi feito, do que eles têm de serviços a oferecer, nos locais, em outras cidades, em outros municípios, que eles já fizeram o plano diretor. Então, eu gostaria, até por ser governo PT, eu gostaria que houvesse, não audiências públicas pontuais nesse sentido para as ex, concordo plenamente a necessidade de regulamentar nessa parte das ex, por isso eu não participei das audiências públicas, porque desde que o prefeito Fernão Dias entrou como prefeito, a única coisa que eu fui mais enfática com ele, dentre outros pedidos como cidadã, foi o plano diretor, a revisão do plano diretor. Então, eu gostaria de ver, agora que tem uma agência de publicidade que conversa com a população, mostrando o que o Executivo tem feito, eu acho que vocês deveriam utilizar a palavra revisão, mesmo porque o senhor já esteve nessa revisão em 2007, o senhor está nessa revisão em 2015, eu acho que o senhor pode considerar, como cumprindo a nossa lei de revisão do plano diretor, essas etapas do que foi feito para não perder as audiências públicas, tudo o que ocorreu, utilizar sim a palavra revisão. Estamos fazendo a revisão. Ninguém disse que tem que fazer 100% da revisão nos 6 anos. Tem que fazer a revisão. Nós escolhemos os temas dessa administração para revisão.
Então, são duas revisões feitas. Cumpre com a lei do Estatuto da Cidade. Eu acho que tem que usar a palavra revisão do plano diretor, sim, porque você esteve à frente da primeira e está à frente da segunda. O senhor cumpre junto ao Ministério Público que houve revisão, mesmo que pontuais, porque são assuntos que interessam à administração pública hoje, ao executivo de hoje, acertar o que está errado, concorda? Primeiramente, assim, participei do que você está chamando a primeira, da segunda, da terceira, e estou participando da quarta revisão. Olha, podemos considerar 4 revisões. Essa a gente está chamando de revisão, o que está sendo licitado. O que está sendo licitado não é uma empresa para fazer o plano diretor. Okay. É uma empresa para assessorar a coordenadora do planejamento municipal, que é a Secretaria de Planejamento, a efetuar o plano diretor. É uma assessoria para colocar em prática as revisões. É uma assessoria para a Secretaria. Quem coordena a revisão é o Sistema Municipal de Planejamento, que ele é coordenado pela Secretaria de Planejamento. Com relação ao Copladir, ele foi extinto e foi substituído pela Concidade. Então, continua ainda tendo um conselho que participa, que representa a população, assim como existiu o Copladir. Eu participei do primeiro Concidade e desde essa participação que eu verifiquei o que aconteceu com a cidade de Bragança Paulista no momento que se formou o primeiro Concidades. E nesse primeiro Concidade, a deliberação que eu levei para fazer, na nossa primeira conferência da cidade, levada à estadual, foi que o político que não cumprisse com o nosso Estatuto da Cidade, com o plano diretor, deveria ser responsabilizado civil e criminalmente. No caso de Bragança Paulista, eu usei como exemplo o nosso prédio do Colégio Técnico Professor João Carroso, Colégio São Luís, que estava naquela fase totalmente decadente, como ainda, infelizmente, continua a retomar as obras agora, mas que o prefeito que fosse negligente com relação a esses assuntos e outros de Ministério Público, de Ação Civil Pública, que ele fosse responsabilizado ad eternum, saiu do governo, continua responsabilizado, civil e criminalmente. Foi uma proposta da minha pessoa na Conferência Estadual da cidade. Eu gostaria de reiterar isso e a importância disso ser resolvido em Bragança, dessa revisão do plano diretor, ser apresentada como revisão do plano diretor. O resto o secretário esclareceu, muito obrigada, e boa sorte para nós nessa revisão do plano diretor, está nas mãos dos vereadores para poder realmente viabilizar essa parte dos empreendimentos novos na cidade. Só mais um esclarecimento, mais alguma coisa que você falou. A gente não está chamando o projeto de lei número 4 de 2015, que está na Câmara de Revisão do Plano Diretor, porque não é revisão do Plano Diretor. É uma alteração do Código de Urbanismo com consequente alteração de parte de um dos anexos do Plano Diretor para poder ser aplicado. Então, por isso que a gente não está chamando de revisão do Plano Diretor, porque realmente não é. Uma outra coisa que é importante ressaltar, até para a população, para todos, é que, assim, quando a gente está falando hoje de Plano Diretor, todo mundo está entendendo o Código de Urbanismo e a questão das leis, né? E o Plano Diretor é muito mais do que isso. É toda a cidade, é a questão da habitação, é a questão do transporte, é a questão da universidade, da questão dos empreendedores, é toda a cidade, não é isso? E realmente isso, há aí uma necessidade de a gente sentar e fazer realmente uma revisão. Inclusive, no termo de referência aí da empresa que vai assessorar, estão previstas 26 audiências públicas para a gente fazer por toda a cidade para tentar, pelo menos, ouvir uma boa parte da parcela da população. Ele está em licitação, se não houver nenhuma impugnação, as pastas vão ser abertas agora em maio, não lembro exatamente o dia, mas agora em maio. Muito bem. Mas o senhor vereador Natanael. O microfone parou de funcionar aqui. Ô, louco. Eu já fiz a pergunta na audiência, mas não me senti totalmente esclarecido a esse respeito. É somente um sim ou não. Realmente é todos os empreendimentos, a partir do momento que a lei for aprovada, que terão que ter 10% reservada à área de interesse social? Todos os empreendimentos, a partir de que a lei for aprovada, que estiverem situados nas macrozonas de interesse social e zonas especiais de interesse social e que tenham a característica dessas macrozonas, ou seja, lote de 140 e etc. Que corresponde à área ali da Penha, Toró, Águas Claras, até o São Miguel. Isso, que é toda essa borda da área urbana instituída, partindo da Zona Leste, que é ali da Penha, indo em direção à Zona Norte e voltando em direção à Zona Oeste, que é a região do Jardim São Miguel. Apenas informação, Cecília, importante,
Coincidentemente, acabei de receber uma informação, o senhor também, tenho certeza, Atibaia também está realizando consultorias para orçar a revisão do plano diretor. Aliás, está orçando consultorias para a revisão do plano diretor. Né? Para dizer que os municípios vizinhos estão irmanados, tentando fazer a mesma revisão e buscando um apoio técnico, quando necessário, fora das prefeituras. Né? Então, e pena que aqui não é defesa a ninguém, mas é uma verdade, infelizmente. A maioria dos editais que a prefeitura tem proposto, as tentativas de contratação de empresas em várias áreas, tem havido contestação de ordem política e não técnica desses atos. É uma pena que isso tenha acontecendo constantemente e tenha travado e venha travando constantemente o município. Né? Então, Atibaia, como Bragança, realizando o mesmo procedimento. Tá? Da minha parte, só, não sei se os demais vereadores. Não, tranquilo. Então, olha, secretário, mais uma vez nós queremos agradecer a sua participação. O senhor pode fazer suas considerações finais. Eu que agradeço de ter o espaço e, novamente, me colocar à disposição. Para qualquer outro vereador que se sinta inseguro, qualquer questão, a gente está à disposição para esclarecer e demonstrar que é uma lei que só vai trazer benefício à população que mais precisa na cidade, a população carente. Okay. Muito obrigado. Bom dia. Nobres vereadores, nós temos aqui uma agenda já preparada pela Solange, da questão da visita, da participação dos conselhos nesta comissão. Então, nós vamos ter, no dia 22 de abril, o Conselho da Assistência Social, 29, Conselho da Pessoa com Deficiência, dia 6 de maio, Conselho Municipal do Idoso, dia 13 de maio, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, 20 de maio, Conselho Municipal dos Esportes, 27 de maio, Conselho Municipal da Saúde, 3 de junho, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, 10 de junho, Conselho Municipal da Alimentação Escolar, 17 de junho, Conselho Municipal da Educação, 24 de junho, Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente e 1º de julho, Conselho Municipal de Cultura. Isso, nós incluímos o CONDEMA, que não estava naquela lista que nós colocamos da última sessão, né? Porque o CONDEMA também trata da questão do saneamento, que é pertinente à nossa comissão. Obrigado pela agenda. Depois dá uma cópia para cada vereador, tá? Para eles também. Muito bem. Correspondência recebida, ofício CM 065-2015, encaminhando resposta pelos seguintes pedidos de informação. 104/2015, de autoria da SEC, sobre unidades de saúde que estão sendo construídas, reformadas e ou ampliadas. Depois uma cópia para cada vereador. Ofício também 105/2015, de autoria da SEC, sobre a hora de trabalho pedagógico coletivo, a HTPC, realizado nas unidades escolares. Então, vai estar à disposição dos nobres vereadores. Os senhores têm mais algum assunto? Senhor presidente, apenas 2 assuntos importantes. Nós já visitamos nesse período, a gente citou aqui, quando ainda na presença do Ayrton e da Camila, algumas unidades de saúde e equipamentos. Visitamos a unidade de Guatemi, Centro de Especialidades, SAMU, UPA, UBS Vila Davi, Morro Grande, Água Comprida, Nilda Cole e Planejamento Familiar. 9 equipamentos de saúde foram visitados até agora. Então, eu queria propor que, penso que já é 1/3 da rede, praticamente, que nós já visitamos. Eu queria propor a vinda do secretário aqui, na próxima semana, e também alguém da BBC, acho importante que venha, para prestar esclarecimentos, nós apresentarmos a ele, se possível, Ruth, se conseguir fazer uma síntese, um relatório de... Não. Aí é quinta-feira a sessão, semana que vem, né? Mas podemos deixar para outra semana. 6 de maio, podia ser 6 de maio? Pode ser, na outra semana. 6 de maio. Se for possível,
Se a gente conseguir, Ruth, fazer uma síntese desse material, viu, Jaque? Também desse material. É o Del, tá. Não é que você que gravou bastante coisa e já passa para eles, né? Não quer trabalhar, né? Tô brincando, eu sei da sua competência, tô enchendo paciência, não, eu tô cutucando só. Eu sei do seu trabalho e sei da sua competência, é brincadeira mesmo. Não sinta ofendida não, por favor. Viu, chefe? Ela faz bem a parte dela, viu? De verdade. Faz um manifesto aí, Vamos uma moção. Vamos ser justos, né? Nós não temos nenhuma recriminação ou questionamento no momento quanto à imprensa. Tá? Então, Ruth, se conseguir fazer um relatório dessas 9 visitas, especificando as nossas dificuldades, a gente agradece, viu, Solange? Para a gente poder, no dia, apresentar tudo ao secretário, né, e dizer, Frei, aqui urge tal ação imediata. O caso, que nem eu cobrei aqui, a questão da urgência do raio-x. Não pode mais continuar do jeito que está. Até com base nas proposituras que já foram feitas. Quem tem né? encaminhado. Então, em cima disso, nós fazemos uma síntese para o secretário, por favor. Tá bom? E também para a BBC. Alguém da BBC. 6 de maio, então. Também vou solicitar aqui, vocês possam preparar, então, uma moção, que foi o pedido aqui do pessoal do RPN Mais Brasil. Eles têm aqui um modelo, né, da moção de repúdio da Câmara Municipal de Santos. Depois dar uma olhada nesse projeto de lei e montar uma moção, tá? Mais ou menos nesses moldes aqui, em nome da comissão. Tá? Que foi o pedido do Ayrton, que eu não fiz no momento oportuno. Então tá bom. Mais uma coisa, senhor presidente. Na próxima sexta-feira, apenas para registro e convite a todos, e de modo especial, além das lideranças regionais também, a secretária, importante presença, no próximo dia 24, sexta-feira, a partir das 9 da manhã às 17 horas, no auditório da Prefeitura de Socorro, nós estaremos realizando a 6ª caravana de inclusão, de acessibilidade e cidadania. Vai ser em Socorro, na próxima sexta-feira da outra semana, dia 24. E nós estamos aí começando a discutir o plano municipal de acessibilidade, de mobilidade urbana. Socorro é uma das referências nacionais e até internacionais em acessibilidade. Vai ter um seminário o dia inteiro lá, uma caravana, trazendo diversas lideranças, diversas discussões na área. É mais do que importante a participação tanto dessa casa, até dessa comissão, se possível, quanto da Secretaria de Obras, Planejamento, Secretaria de Saúde do município. Então, já fica o convite. Depois eu posso passar um convite para você, por favor, uma cópia dessa caravana. A gente vai mandar em nome da comissão, então, cópia para todos os secretários, pode ser? Melhor aí, todos recebem, tá bom? Obrigado, presidente. É promovido pela UVESP, União de Vereadores do Estado de São Paulo. E, para encerrar, nós teremos amanhã, aqui na Câmara Municipal, a presença da FENALEGES. Tá? No período da manhã, a FENALEGES vai conversar com as câmaras, com os representantes das câmaras da região, tá? E à tarde com os servidores desta casa, comissionados, servidores efetivos e vereadores, né? Todos estão convidados. Vai ser um momento oportuno para a gente discutir também a questão do que é a FENALEGES, a questão do servidor, o fortalecimento também do Poder Legislativo. Então, contamos com a presença de todos, com os servidores, amanhã às 15 horas. Muito bem, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 10h41, ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da 12ª sessão a se realizar às 9 horas do próximo dia 22 de abril. Quarta-feira.